Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Com muita alegria que o Senhor me traz aqui para poder meditar com os irmãos com a palavra de Deus. Amém. Quero ler uma mensagem que o apóstolo Judas escreve e gostaria de antes fazer uma breve oração. Amém. Senhor, eu te dou graças, Pai, por a mim haver dado a oportunidade nesta hora de poder estar aqui, Senhor, nesta noite para ler a Tua palavra e meditar com os irmãos junto nas Escrituras. Edifica-nos, ó Deus, a fé, fortalece a nossa vida na Tua presença, na Tua graça e repreenda, meu Deus, de nossas vidas todo o mal e lança por terra, Pai, toda obra de Satanás e das trevas. Abra o entendimento de cada irmão e daqueles que ainda não ouviram acerca de Cristo Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, transformar pelo poder de Tua palavra, porque a transformação só provém do Senhor. É o Senhor que convence o homem, é o Senhor que faz o homem levantar do pó, da cinza e do monturo. E assim este homem seja nas Tuas mãos, meu Deus, um instrumento nesta última hora para anunciar as boas novas do Evangelho e também, meu Deus, anunciar o fim, porque o fim está perto. Te dou graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito através da minha vida. Senhor, nas Tuas mãos está a minha família, meus filhos, a minha esposa, os irmãos que aqui se encontram e aqueles que ainda hão de ouvir, meu Pai, esta mensagem. Que o Senhor venha consolá-los, que o Senhor venha fortalecê-los na Tua palavra, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Epístola que o apóstolo Judas escreve. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Amém? Este apóstolo que escreve uma carta que contém 25 versículos, irmão de Tiago, ele deixa relatado pela orientação de Deus sobre o que houve com aqueles que não perseveraram, com aqueles que não se sujeitaram ao Senhor, com aqueles que prevaricaram. Deus, quando chama o homem, ele tem a sua forma de trabalhar na vida do homem. Ele mostra ao homem a sua palavra, ele ensina ao homem a sua palavra, e ele estabelece as suas leis para que o homem venha obedecê-la. Deus não quer e Deus não exige muito do homem.
Até porque o Senhor sabe que o homem é falho, o homem é carne, o homem é pó. Contudo, a obediência nos leva a praticar o que o Senhor estabelece pela sua própria vontade. A única coisa que leva o homem a permanecer é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia diz que nem todos obedecem o Evangelho, mas o firme fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Então, com diligência, Judas escreve esta carta em exortação para despertar. Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. O povo é destruído porque falta conhecimento. Jesus fala, examina as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, ele diz, tudo o que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. E toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E por necessidade, ele escreve para que se batalhe pela fé que uma vez nos foi dada. Paulo diz que a fé não é de todos, por isso que é dom de Deus. Quando os discípulos estavam com Jesus, eles rogaram a Jesus que acrescentassem a fé. Acrescenta-nos a fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus fala no Evangelho de Mateus que mais bem-aventurado é aqueles que não viram a Ele, mas crê. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que o exercitar a palavra de Deus no coração do homem, o meditar noite e dia. É claro que a gente não vai ficar com um livro desse 24 horas no dia, irmão. Porque a gente tem os nossos afazeres. Mas a palavra deve estar gravada no nosso coração. Porque foi Deus que falou que Ele gravaria as suas leis no coração do homem. Ele colocou no nosso entendimento. Por isso que Jesus ele diz que aquele que guarda a sua palavra, esse tem o Pai e esse tem o Filho. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E a exercitação na palavra de Deus, com zelo, com temor, cuidar, obedecer à voz do Senhor. Ao longo dessa jornada em que Deus nos tem militado nesta grande batalha, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Carne nem sangue vai herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que a nossa peregrinação aqui, porque nós somos forasteiros, nós somos peregrinos na terra. Devemos andar com temor durante o tempo de nossa peregrinação. E vivemos em dias difíceis. Falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, homens transfigurados, homens que conseguem arrastar multidões, homens que conseguem furtivamente roubar, enganar. Eles invadem as casas, eles arrombam os corações com palavras fingidas para enganar os simples. Por isso que Jesus adverte os discípulos a que se tome cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Paulo diz na carta de Coríntios que um pouco de fermento leveda toda a massa.
as más conversações corrompem os bons costumes. A gente ouve de tudo, mas a gente deve reter só o que é bom. Misericórdia, fé, esperança. Olha para vocês verem. Quando Judas relata o que aconteceu com aqueles anjos que se rebelaram, eles não se sujeitaram ao principado de Deus. E eles estão encerrados em cadeias e prisões até o juízo daquele grande dia. Aí ele traz a lembrança de Sodoma e Gomorra, cidades perversas, cidades imorais, avarentos, pecadores. Aliás, a Bíblia chega até a dizer em Gênesis que os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Deus fez do céu chover fogo e enxofre. Eles foram reduzidos a cinza, colocados para exemplo aos que vivessem piamente. Na carta de Romanos diz, não se importarem em ter conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou. Toma cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores, porque eles pregam uma fé fingida. Eles pregam uma falsa mensagem, um falso evangelho. Eles não acreditam no poder de Deus. Eles acreditam no poder do braço. Eles têm o poder financeiro nas mãos e no poder e domínio deles. Eles conseguem prender as pessoas em uma linha de raciocínio que atrai com as palavras fingidas, com as palavras persuasivas, milhares de pessoas, multidões. E eles fazem dessas pessoas o que eles querem, prendendo em gaiolas. Mas Judas diz, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus tirou o povo do Egito, os hebreus. Só que, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam no deserto. Eles tentaram a Deus na solidão. Eles provocaram a ira do Senhor. Eles murmuraram contra Deus, contra Moisés. Eles desejaram e voltaram ao Egito em seus corações. Eles abandonaram ao Senhor. Eles não creram, como Paulo diz na carta de Coríntios, capítulo 10, naquela rocha que ia diante deles, que era Cristo. Eles não temeram ao Senhor. Deus destruiu os que não creram nele. Quando Jesus estava aqui na terra pregando o evangelho, uns criam nele e outros não. Ele fala em João capítulo 12, que aquele que ouve a sua palavra e não crê nele, aquele que rejeita, ele não vai julgar. Porque a mesma palavra que ele tem pregado vai julgar no último dia. Seguindo homens, seguindo doutrinas, seguindo ordenanças humanas. Irmãos, se você anda com sábio, sábio você será. Jesus fala que se um cego guia outro, os dois caem no buraco. Não dá, porque Isaías diz, se a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se não está de acordo às palavras de Jesus, se não está de acordo às escrituras, o homem soberbo, se ele não se conforma com estas palavras e com a sã doutrina, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Paulo, ele até chegou a repetir algumas vezes, e não era para vergonha dos irmãos, não.
Porque no tempo dos apóstolos, irmãos, tinha muitos homens que estavam aproveitando da fé, estavam fazendo negócio. E como hoje a gente vê, Pedro desceu de Jerusalém, mas o apóstolo João para Samaria, e pela imposição das mãos dos apóstolos, os que tinham sido batizados e creram na pregação que Filipe fizera, receberam o poder do Espírito Santo. Simão, vendo aquilo, ele ofereceu dinheiro, porque ele queria ganhar, ele queria lucrar com o Espírito Santo, ele queria lucrar com o poder de Deus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: teu dinheiro sirva para ti, para perdição. Porque o dom de Deus não se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque teu coração não é reto com Deus. Até quando o homem vai ficar perturbando os retos caminhos do Senhor? Não vai cessar de perturbar. Irmãos, eu estava até falando para o irmão Valmir ontem, quando você ora a Deus, você recebe de Deus a confirmação do seu chamado. Quando você entende o chamado de Deus na sua vida, irmão, vão tentar te parar, vão tentar falar todo tipo de palavra para tentar te recuar. Vai falar que não pode sair sozinho, vai falar que você tem que estar na cobertura de um pastor, vai falar que você tem que estar na igreja, tem que participar da Santa Ceia, se é que é Santa Ceia, né? Que a palavra certa não é Santa Ceia, a palavra é Ceia do Senhor. Vai ter que dar dízimo, vai ter que dar oferta, vai ter que fazer campanha, vai ter que fazer voto, envelope. Não, nada disso é correspondente ao Evangelho. A determinação concluída pelos apóstolos em Atos 15 foi de apenas os gentios que se convertem a Deus. Abster-se da imundícia da carne, que é o sufocado da carne, o sangue, a idolatria, os ídolos, a fornicação. Irmãos, não há encargos que a gente deve colocar sobre os ombros dos homens, dos irmãos, não. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça ao Espírito Santo. Ande de acordo com a palavra de Deus. Não recue, não desfaleça na fé. Não perca o ânimo. Porque com muitas tribulações nos importa entrar no céu. Olha, você vê nesse tempo quantos homens que estavam fazendo muitos irmãos tropeçar na fé. Alguns naufragaram na fé. Mas o exortar, o despertar aos irmãos que estão aí começando, para que sejam sãos na fé. Não caia no laço, não caia na conversa desses lobos gananciosos. Não caiam nas arapucas deles não, irmãos. Sejam sábios. Remindo os tempos. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus para que não seja confundido. Porque eles não estão poupando o rebanho. Depois da partida de Paulo, Paulo falou que levantaria dentre eles mesmo lobos cruéis. E a gente vê como eles estão atuando hoje em dia. Eles não querem saber se a pessoa está pagando aluguel. Eles não querem saber se a pessoa está atolada em dívida. Eles não querem saber, eles querem arrancar tudo que a pessoa tem. Eles querem tragar até a fé. Porque é a fé que eles, através da fé que a pessoa tem, eles conseguem tirar tudo da pessoa. Com pretexto de, Deus falou, Deus me revelou. Irmão, heresias é o que mais soa neste século presente. Por isso que a gente deve estar bem enraizado na palavra. Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmão, ai de nós. Mas por causa dos escolhidos, Deus tem abreviado estes dias. Por isso que o tempo está passando depressa. Para que nós não desfaleçamos, para que nós não caiamos no engano do pecado e nem das conversas torpes destes homens. Eles têm cara de pastor, eles têm falar de pastor, eles andam com a Bíblia de homem de Deus, dos crentes, eles vestem roupa de crente, mas eles não são.
eles não são servos de Deus, eles não são testemunhas de Jesus, eles são obreiros fraudulentos, eles são homens maus, homens enganadores, mas eles não vão avante, porque em alguns homens os pecados é manifesto precedendo o juízo, mas em outros manifesta-se depois. Ao homem herege, depois de uma ou duas admoestação, evita-o, sabendo que tal peca, está pervertido, estando já em si mesmo condenado. Amém, irmãos? Então, foge desses lugares que eles só querem te aprisionar. Não deixa você trabalhar para Jesus, não deixa você exercer o dom de Deus sobre a sua vida. Eles não deixam porque eles sufocam. Eles não vão, eles querem impedir de você ir, porque você tem chamado de Deus e eles não têm. Foi Deus que te escolheu e eles não foram escolhidos por Deus. Por isso que eles querem que você tape a boca, que você não fale o que Deus manda. Por isso que eles sempre querem que esteja sob o domínio deles, para que você nunca abra a boca e Deus mande você falar. Agora, se você estiver disposto a sofrer uma vida de um verdadeiro cristão, sofrer piamente com Jesus, você vai sofrer perseguições, você vai ser odiado, mas tendo em vista a recompensa que o Senhor vai te dar, sendo obediente a Ele aqui, sendo fervoroso no Espírito, sendo temente a Deus, sendo como quem não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. São tempos difíceis realmente, e a gente, quando Deus nos faz encontrar com os irmãos, a gente nos alegra muito. Quando Deus traz irmãos para poder estar conosco na obra, é também motivo de muita alegria, de muita felicidade, que não tem nada que se compare. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.